Colossenses capítulo 4, verso 12. Apaga a luz aqui, aí. Saúda-vos quem? O que significa esse nome Epáfras? Vamos embora dessa terra. 3 domingos seguidos que eu falo esse nome e o significado desse nome. Eu estou dizendo, tem que repetir, trepetir. O que significa esse nome Epáfras? Gracioso. Saúda-vos, Epáfras, que é um de vós, quer dizer, de Colossos, servo de Cristo Jesus, e que sempre luta, agoniza por vós nas suas orações, para que permaneçais perfeitos, plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Essa é a palavra aqui. Para que permaneçais perfeitos, plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Deus é forte. Ele é grande. E quando Ele quer, não tem quem não queira. Dou uma bala para quem me disser de quem é essa frase. Deus é forte. Ele é grande. E quando Ele quer, não tem que não queira. Quem falou? Ayrton Senna. Fica aí, ficou no meio. Ayrton Senna. Deus é forte. Ele é grande. E quando Ele quer, não há quem não queira. Isso foi logo depois da sua experiência com Deus. Eu não queria Deus, mas Ele me quis. A vontade de Deus é o centro. Nada está além do poder do homem, se ele estiver no âmbito da vontade de Deus. Nada está além do poder do homem, se ele estiver dentro, no âmbito da vontade de Deus. Isso é coisa fantástica. O que existe entre o ser humano que ele não consegue descansar dentro da vontade de Deus? Efésios capítulo 1. Vamos lá, Dodô. Efésios 1. Este texto é um texto interessante que ele está falando da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala que o Pai ele é o Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo
apóstolo de Não, Cristo. não começa com Paulo, não. Vamos começar no verso 11, Dodô. 11. Eu estou fazendo um resumozinho ali, mostrando que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envoltos, e chega neste versículo, o versículo 11, leia aí. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Depois dele falar do Pai, não, pode voltar. Depois dele falar do Pai, do Filho, do Espírito e tal, ele fala de segundo o conselho, não das suas vontades, mas da sua vontade. É muito interessante isto, muito interessante. Nós temos um mundo que, em relação a Deus, existe o ateísmo, que é uma atitude de incredulidade diante de Deus, teórica ou praticamente, porque na verdade se discute se realmente há ateus. Você sabe daquela história que perguntaram, você é ateu? Ele disse, graças a Deus. E há muitas histórias interessantes sobre realmente o ateísmo, se existe ateísmo de fato, mas alguns dizem que são ateus. Jean Laurent d'Albert, que foi um escritor, filósofo, matemático francês, e que frequentava assiduamente o Palácio de Lorena, ele gostava muito de se exibir, e no momento em que eles estavam tendo uma reunião com cunho espiritual, religioso, ele deu assim aquele ar de snob e disse, eu sou o único neste palácio que não crê em Deus e por isso não o adora. Engana-se, respondeu a princesa. O Senhor não é o único neste palácio que não crê em Deus e nem o adora. Quem são os outros? Perguntou o sábio Jean Laurent d'Albert. São todos os cavalos e os cães que estão nas cavalariças e nos pátios desse paço, respondeu a princesa. Assim, sua realeza está me comparando com os irracionais? De modo algum, retornou a princesa. Embora os irracionais não tenham conhecimento nem adorem a Deus, eles também não têm a imprudência de se vangloriar disso. Eles não podem adorar, mas eles não fazem determinadas coisas. Quer dizer, ateísmo parece que não existe de fato. Um dos contos apresentados por Gonçalves Dias, quando houve um afundamento, um sossobrar de um navio na entrada da Baía de São Luís, aos 1800 e tanto, um ateu que vinha blasonando de seu ateísmo, quando viu-se caído na água sem saber nadar, disse, valei-me meu Deus. Então, é possível que não haja ateus. Existe o deísmo. O que é deísmo? É o sistema ou atitude dos que rejeitam toda espécie de revelação divina e, portanto, qualquer tipo de autoridade eclesiástica e aceitam, todavia, a existência de Deus, destituído de atributos morais e intelectuais, o que poderá ou não haver influência na criação do universo.
O que era Deus? Um relojoeiro impessoal que deu corda no relógio. Pode ser que sim, pode ser que não. Deixou lá e ele segue as leis mecânicas. Pode ser uma pessoa, mas pode ser que não seja. Ser uma força, um princípio deísta. Existe aquele outro pensamento que é o panteísmo, a doutrina segundo a qual só Deus é real e o mundo é um conjunto de manifestações e emanações do próprio Deus. Esta caneta é Deus, este copo d'água é Deus. Ou seja, Deus está metido nos espaços intersticiais da matéria. Na flor está Deus, o cachorro também pode ser Deus. É o panteísmo. Deus está em todo lugar e ele é misturado com tudo, com todas as formas. Existe dentro deste panteísmo o acosmismo. Doutrina que nega o mundo como realidade independente e considera Deus a última realidade da cosmificação de Deus. Ou o pancosmismo, doutrina que afirma a existência única deste mundo, excluindo-se qualquer entidade que o transcenda. Panteísmo, materialismo. Não existe Deus. Tudo é só manifestação material. E existe o teísmo, doutrina que admite a existência de um Deus pessoal, causador do mundo. Dentro deste conceito, nós temos o monoteísmo, um Deus teísta, causa de todas as causas, trinitariano, que divide-se em 3 pessoas, uníloquo, com uma só vontade. Ele é mono, ele é um Deus pessoal, ele é trino, são 3 pessoas, mas uma só vontade. Por isso nós estivemos vendo o conselho da vontade de Deus, em que são 3 pessoas com um só querer. Este é o grande mistério da relação. O que é um conflito? Conflito é a guerra das vontades. Eu quero, você não quer. Pronto, conflito. O que é uma... Deixa eu ver onde que eu botei aqui. O que é uma unicidade? É quando os seres deixam de querer a diferença. O problema das vontades, como é que Deus, sendo trino, pode ter um conselho único? Não tem uma divergência, um não quer uma coisa, outro quer outra. Mas eles não são personalidades. O Deus Pai não é uma personalidade, não é uma pessoa, é uma pessoa. O Deus Filho não é uma pessoa, é uma pessoa. O Deus Espírito Santo não é uma pessoa, é uma pessoa. Quais são as características de pessoa? Pessoa tem que ter inteligência. Se não tiver inteligência, não é pessoa. Cachorro tem inteligência? Tem. Cachorro é pessoa? Não. Ele tem um atributo de inteligência. Precisa ter
emoções. Cachorro tem emoções? Tem. Cachorro é uma pessoa? Não. Pessoa tem vontade. Cachorro tem vontade? Não. Cachorro não tem vontade? Não. Como que não tem vontade? Cachorro tem instinto, tem desejos. Vontade é uma capacidade voltada para os seres livres, que podem pensar sobre si mesmos e decidir por causa própria. Dersu Uzala achava que cachorro era pessoa. Se vocês nunca viram esse filme, já perderam parte da vida. Então procurem esse filme por aí, porque o Dersu era muito interessante. É um filme de Kurosawa que mostra um cara que ama a natureza. Você já viu, né, bichinho? Lindo filme, lindo filme. É filme. Não é essas coisas que tem por aí. Muito bem. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vivem num conselho, segundo o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas. Nenhuma coisa foi feita por... Aqui eu quero desse jeito. Não, eu quero daquele jeito. Não, eu quero assim. Não, mas eu não quero assim. Uma das coisas mais bonitas que eu acho é um coral de meninos com a voz do galo a primo canto. Aqueles meninos que ainda não mudaram a voz. E eles cantam em uníssono. Onde uma voz não passa da outra. Nem um coma. É igual. São poucos os corais no mundo que têm esta condição. Há um coral inglês de crianças de 11 anos, de meninos de 10, 11 anos, que é uma afinação perfeita, é uma unicidade que você olha, ouve e você cai o queixo. Não estou falando de polifonia, não. É uníssono. Porque é difícil um coral uníssono. Porque tem uma voz que é um pouco mais acima, o outro um pouquinho mais abaixo. Uma voz que é monótona, monotom. E é cansativo um maestro, conseguir afinar as vozes. É difícil um coral harmônico. Um dos melhores corais do mundo é o coral Mormon, lá de Salt Lake City. Eles cantam com 3.000 pessoas. E é uma perfeição. É um dos melhores corais, o coral dos Mormons. Mesmo na polifonia, a igualdade. Que coisa difícil. Como é difícil você pegar uma orquestra com aquela quantidade de instrumentos de corda, instrumentos de percussão, instrumentos de sopro. Você colocar todos esses instrumentos em ordem. Sabe por quê? Porque normalmente músico é artista. E todo artista é cheio de si. Ele não se submete com facilidade. O maestro Isaac Karabchevsky, fazendo uma palestra uma vez, ele disse que o maestro que não tiver ouvido musical estava perdido dentro de uma orquestra. Sabe por quê? O músico, para testar se ele é bom maestro mesmo, ele desafina um cantinho, um coma só. E o maestro está aqui regendo, mas o ouvidinho dele tem que estar,
De repente ele, para. Segundo violino, o senhor está desafinado. A nota que nós estamos afinados aqui é em Lá. Lá onde o senhor está tocando não está. Agora, o trono da graça de Deus funciona com uma só vontade. E é isto que desequilibra tudo. Mas Jesus não tem vontade? Tem. Deus não tem vontade? Tem. O Espírito Santo não tem vontade? Tem. Eles não são três pessoas? São. Mas eles só têm uma vontade. Por quê? Porque são pessoas que vivem sob o signo da cruz. Renunciar um para o outro, para que haja a unidade do Espírito. Vamos entrar um pouquinho aqui, irmãos, porque todo conflito que nós temos, uma igreja seria um processo. Se a igreja fosse de gente regenerada, poderia se fazer democracia. Mas como a igreja não é de gente regenerada, não dá para fazer democracia, porque aí está a demoniocracia. É o conflito. Eu quero de um jeito, eu quero do outro, eu quero de um jeito, eu quero do outro, eu quero do jeito, eu quero do outro. A voz de Deus nunca foi a voz do povo, ou a voz do povo nunca foi a voz de Deus. Porque o povo vai para um lado, Deus vai para o outro. Eles não se dão. Agora, veja bem. Como é que Jesus veio aqui para a terra? Vamos para João capítulo 6, 38. João 6, 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ele fala da sua própria vontade e ele fala da vontade daquele que o enviou. Então, qual é a vontade dele que ele não quer fazer e sim a vontade daquele que enviou? Como é que Jesus vivia? Um palerma? Um despersonalizado? Um bêbado? Ele diz assim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que isso representa? O que isso significa? Significa que ele é um despersonalizado? Vamos dar uma outra olhada em João 5:30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O que foi que Jesus Cristo fez com a vontade dele? Na sua encarnação e também na sua eternidade. Ele depositou a vontade dele dentro da vontade do Pai. Eu quero livremente fazer de boa vontade a tua vontade, para que a tua vontade seja livremente a minha vontade de boa vontade. Eu rendo a minha vontade a ti, ó Pai, para que a tua vontade seja minha
E o pai, elegantemente, diz assim: filho, eu quero que a minha vontade seja a tua. Para que tu sejas completamente livre em fazer a minha vontade como a tua, e a tua vontade como a minha. O Espírito Santo assiste tudo aquilo e diz assim: olha, eu não saio desta. Se há uma coisa que eu quero fazer neste mundo, é que com que a vontade de vocês seja a minha plena vontade, e que eu possa fazer com toda a liberdade a tua vontade, ou a vontade que vocês têm como a minha vontade. Há um lugar lindo no céu. Sem despersonalização, mas com complementariedade. Alberto Mancini, depois um dia vocês procurem descobrir quem foi este cara, que no século passado desenvolveu todo o sistema da competição para provocar as divisões dos sistemas eclesiásticos das igrejas e do sistema produzido para o entretenimento. Até 1860, vocês não conhecem nenhum time de futebol, nem de vôlei, nem de basquete, nem de nenhum desses sistemas de jogos que hoje há no mundo moderno. Isto foi inventado para manter as pessoas em estado de competição e provocação. O gol que o Gordo fez a semana passada correu de boca em boca durante toda essa semana. Onde eu estive, ouvia falar do gol do Gordo. E é isto que se chama manter as pessoas iludidas. Porque quem governa o mundo senta numa mesa redonda, redonda não é propriamente redonda, ela é oval, e fuma cachimbo e charuto com seriedade, enquanto os tontos e os tolos vivem a correr atrás de partidos políticos que eles inventaram, de times de futebol, de vôlei e de basquete, para manter as pessoas divididas e confusas, e levar esta confusão para dentro das igrejas. E aí está todo mundo assim. Qual é seu time? Aí um diz, eu sou Corinthians. Aí até a gente bota na Bíblia as coisas, sede santos, porque eu sou santo. O outro diz assim, não, mas é do Corinthians, porque Coríntians 2, São Paulo 0. Quanto é que foi o jogo de hoje? 2-0 para o Corinthians? Viu? E eu não sabia. Eu estava torcendo pelo São Paulo para ver se o Fluminense ia para a cabeça. E o Fluminense jogou? Está jogando agora? Ixi. Aí, o que vai fazer? Isso vai fazer simplesmente separações, divisões, gozações. Nunca se tinha ouvido falar de bullying. Mas hoje nós vivemos na cultura do bullying. E o que é este lugar de uma vontade só, um querer só? É um lugar da operação de Deus na cruz. Vamos ler também João 5:19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque todo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz.
Eu gosto muito do Brennan, porque o Brennan tem umas figuras, ele dá umas coisas assim. Ele chega e faz uma pergunta assim. O Brennan, quando ele disse que tinha ido para um lugar para ouvir coisas novas de Deus, que ele estava cansado das coisas velhas, que Deus sempre dizia as mesmas coisas. Ele diz, eu estou aqui na Pensilvânia com um propósito de ouvir as coisas novas do Senhor. Aí o Senhor disse para ele assim, Jesus falou para ele assim, eu quero falar sobre o amor do meu Pai para você. Aí ele diz assim, olha, essa é velha, essa eu já sei. Então o Senhor disse, você sabe? Então senta aí que eu vou lhe fazer uma série de perguntas. Aí começa a fazer umas perguntas para ele, e uma das perguntas que ele faz, ele diz assim, aí o pai perguntando para Brennan, você sabe quem foi que teve a iniciativa de lavar os pés dos discípulos? Foi o Senhor? Aí o pai responde, não fui eu, porque ele nunca faria nada que não tivesse visto eu fazer. E ele pega e diz assim, você pensa que Deus está sentado lá em cima de um trono como juiz julgando, e ele não se interessa por você com a bacia e com uma toalha para lavar seus pés? Esse conceito que você tem de Deus é um conceito despótico. O Deus da Bíblia é um Deus que chora. E ele até levanta uma questão muito interessante. Você se lembra que naquele dia, quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar o seu filho Isaque, o anjo segurou a mão dele e não deixou que ele fosse imolado? Mas no dia que meu filho foi para a cruz, nenhum anjo. E você nunca chorou comigo por uma sexta-feira da paixão. Você é capaz de chorar com as pessoas, com seus amigos que perdem os seus menininhos, seus filhinhos, mas você nunca chorou, você nunca teve sensibilidade, porque você acha que eu não sou um Deus que sofre. É um Deus distante, um Deus longe. Conceito de pais terreno, de pais doentes, nós colocamos no conceito de Deus. Mas esse Deus do céu, o Deus de Jesus, é um Deus de sensibilidade e de amor. O Filho não veio para cá por vontade própria, foi um conselho de uma vontade, onde eles estão interessados com um bicho nocivo, tão perverso, tão indigno como é o ser humano, que é capaz de fazer coisas que você não pode nem imaginar. Não, você imagina porque você faz. E se você não faz é porque está freado, ou por educação ou por religião. Se você pensa que eu sou melhor do que Hitler, você está muito enganado. E se você pensa que você é melhor do que eu, você está muito enganado. Eu usei o Hitler como apenas uma figura. Mas a minha Bíblia diz que o homem se tornou pior do que os malignos. Você quer saber o que é isso? Pior do que os demônios. Você quer saber se é verdade ou não? A Bíblia diz assim, resistir ao diabo, o que ele vai fazer? Fugirá de vós. Mas a Bíblia diz, não resistais o homem perverso. Quem é o homem perverso? Quem é o homem perverso? Tenha coragem de dizer. Mas eu não sou, Glênio. Eu quero ficar longe de você.
Meu Deus, por que Epáfras estava lá chorando, lutando, agonizando, para que eles tivessem o pleno conhecimento do que é a vontade de Deus? O que é a vontade de Deus? Vamos ler mais João 4:34. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que obra é essa que ele veio realizar? Não é a obra de Cristo? É. E a obra de Cristo de quem é? Do Pai. E a obra do Pai de quem é? Do Espírito. Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, batendo um bom papo. Os discípulos chegaram, ficaram escandalizados. Como é que este homem, judeu, está falando com essa mulher samaritana? Ele ficou louco? Ele disse, vem para cá, nós vamos dar uma comida para o senhor. Ele disse, não, eu tenho uma comida. Eu tenho uma comida para comer. Meu cardápio é fazer a vontade daquele que me enviou. Qual é a sua vontade? A minha vontade é que Deus faça a minha vontade. Minha vontade é que Deus seja subserviente à minha vontade. Aquela irmã chegou, o filho muito doente, o filhinho doente, ela disse, Senhor, o Senhor cura meu filho, porque se o Senhor não curar meu filho, nunca mais eu lerei a tua palavra. Senhor, cura meu filho, porque se o Senhor não curar meu filho, nunca mais te adorarei. Mas Deus é muito misericordioso e bondoso, e Ele curou a criança. Quando ele completou 20 anos, ele foi levado para ser enforcado. Por causa de crimes bárbaros. E ela fez uma oração que está registrada assim: Senhor, me perdoe, porque tu sabias todas as coisas. Tu sabias todas as coisas. Nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Nós às vezes estabelecemos para Ele o que Ele deve fazer. Eu comecei a observar como eu tenho uma lista na oração. Família, a igreja, Londrina, o Paraná, o Brasil, o mundo, e tenho nestes itens, subitens. Família, filhos, salvação, trabalho, parceiros para a vida, e vou preenchendo ali os meus pedidos. A igreja, Senhor, esta igreja que é tua, e eu estou tão angustiado com ela, e vou então enchendo os quadradinhos da igreja. Depois Londrina, e vai por ali. Ele disse, filho, eu te chamei para comunhão, você só está na petição. Petição faz parte, mas comece com a comunhão e na intimidade. Vem para cá, vamos ficar aqui no colo. Descanse um pouco.
na minha intimidade. Eu estou mais interessado em abençoar você do que você ser abençoado. E para de ficar dando regrinhas, que isso só vai demorar mais o descanso. Eu tenho um cardápio. Qual é o seu cardápio, Jesus? Fazer a vontade daquele que me enviou. Então, para fazer a vontade, eu preciso descobrir, procurar e compreender, diz Paulo, qual é a vontade do Senhor. Porque os nossos dias são dias... Que dias são estes? Vamos dar uma olhada nesse texto, Efésios capítulo 5. Vamos começar ali no versículo 16. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são... E o verso 17? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurai compreender, procurai entender qual é a vontade de Deus. Vou dar pouquinhos minutos aqui. Como é que a gente deve orar? Como é que é a oração? Jesus, os discípulos queriam aprender a orar. Jesus disse, ó, quando vocês orarem, faça uma coisa, tranca um quarto, fica quieto lá dentro. Seu pai que vem em secreto vai recompensar você. E quando você chegar lá dentro do quarto trancado, você fica lá quieto, começa assim, Pai, Pai. Foi a única vez que Jesus, ao chamar Pai, disse nosso. Todas as outras vezes ele dizia meu Pai. Mas nessa hora, ele pôs nosso. Pai nosso. Tu tens uma dimensão celestial. Eu vou usar a palavra dimensão, sabe por quê? Que nós somos tridimensionais. E a dimensão celestial não é tridimensional. Para nossa compreensão, todas as coisas têm altura, comprimento e largura. Se não tiver isto, essas três dimensões, nós não podemos compreender. Nada existe no nosso intelecto que não tenha passado primeiro pelos nossos sentidos. E através dos nossos sentidos só podem passar as coisas tridimensionais. Mas quando ele disse, Pai nosso que estás nos céus, esta é uma dimensão além das nossas dimensões compreensíveis. Deus não habita lugar, Ele não tem estatura, dimensão. Aí Ele usa Pai. Pai nosso que estás nos céus. E em seguida, isso aqui, eu já falei para vocês de John Hyde. John Hyde foi um homem que foi ser missionário. Saiu dos Estados Unidos para ser missionário na Índia. Quando ele estava no navio, ele estava viajando, antes de entrar no navio, um senhor velhinho de terno entregou para ele uma carta e disse assim, quando você estiver lá no seu camarote, leia esta carta. Pegou, botou a carta no bolso, despediu, foi lá para frente, deu tchau para todo mundo, o navio foi embora. Ele, depois de um certo tempo, ficou olhando os peixes, os golfinhos que estavam nadando do lado.
Aí ele entrou lá no camarote dele, apanhou a carta e dizia assim: amado irmão John, sei que vocês foi preparado para a obra do ministério do Senhor nos seminários. Mas você tem certeza de que já teve o preparo do Senhor para esta obra? Busque na presença do Senhor, porque este não é feito em seminários. Quem é esse idiota? Um velho tosco. Ficou pensando. Daqui a pouco veio um dedo. Você já foi preparado pelo Senhor para a obra do ministério que Ele tem preparado? Já não era o dedo do velhinho, não. Ele vai lá, pega a cartinha amassada, desamassa. Isso ele está contando no livro dele. Lê, relê e diz: Senhor, me perdoa, mas eu não conheço nada disso. Este homem foi para a Índia e lá ele buscou o Senhor e foi conhecer o conselho da sua vontade. Volta aos Estados Unidos anos depois e um amigo dele, que era pastor, evangelista, e que tinha se tornado apenas como ele disse, uma lata vazia, que só fazia barulho, chega para o John e diz: John, você iria lá em casa orar comigo? Ele disse: bom. Ele disse: eu estou vazio demais. E ele foi. Chegaram lá, os dois se ajoelharam, pé da cama, um do lado do lado, e ficou 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, sem dizer nada, nada. Você pensa o que é ficar 45 minutos de joelho, esperando que o irmão ore e o irmão não ora. Você imagina o que é 45 minutos, o outro estava olhando de relógio. Para dizer que é 45, ele estava lá olhando. E o John caladinho, só de cabeça baixa. De repente, o John abre a boca e diz assim: oh, Daddy, my father. Só isso? Só? Oh, papai, meu pai. Não precisou dizer mais nada. Disse: o quarto se encheu de uma presença. E aquela presença encheu meu coração. Deus não é teológico. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deus não é acadêmico. Deus não é percebido pelos raciocínios intelectuais. Deus é relacional. Pai. A vontade de Deus é conhecida na intimidade. Pai. Pai, Pai nosso. Meu e seu. Mas se ele te chamou, você é filho. E ele é pai, que sabe como corrigir o filho a quem ele ama. Eu tenho olhado, olha gente, eu estou escrevendo um livro, e tá me mexendo muito, porque eu escrevi esse livro em 2002, e ele não foi, agora está voltando, e eu comecei a ouvir ouvir com fé
aqueles CDs, estão no meu carro. Para onde eu vou, eu estou ouvindo. Não ouvi com fé, a Bíblia na sociedade bíblica, a Bíblia é dramatizada. É interessante, mas a voz de Jesus muitas vezes é uma voz de raiva. É como se ele estivesse falando com raiva, não é veemência não, é raiva. E eu me lembrei da Juliana, minha personal trainer, que um dia virou para mim e disse assim: coroa. Você vê como é que ela tem a ousadia de me chamar. Coroa, eu estava ouvindo as suas pregações antigas, de 1980 e tantos, e você pregava com muita raiva. Eu disse: como assim? A entonação da sua voz trazia raiva. Aquilo me chamou a atenção. E eu comecei a ver. Aí minha esposa pegou o meu carro e saiu com ele. E estava ligado lá. E ela começou a ouvir a leitura bíblica feita lá. E ela disse assim: eu não gostei da voz de Jesus nos textos. Porque a voz de Jesus tem raiva. Você sabe que você transmite aquilo que você está sentindo. E se você não é amado, você transmite esse sentimento na sua voz. E quando nós estamos interpretando agora a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. A voz de João Batista não era a voz de João Batista, era a voz do que clama no deserto. A voz do que clama no deserto é a voz de Deus. Não era de um João, era a voz de Deus que clamava num deserto onde havia 400 anos que tinha acabado os profetas. E ele agora expressava a voz de Deus. Mas como é que ele expressava a voz de Deus? Com raiva. Que Deus é esse que odeia aquilo que ele criou? Ainda que ele odeie o pecado. Como eu vi com sofrimento, a dor daquela família que há poucos dias perdeu uma filha aqui, e eles foram buscar recursos em São Paulo, e veio uma UTI móvel de São Paulo para cuidar e tentar salvar aquela filha. E os médicos fizeram de tudo o que era possível para acabar com a doença. E eu penso assim, que Deus faz tudo o que é possível para acabar com o pecado, porque Ele não quer perder o pecador, porque Ele não tem prazer na morte do injusto. Ele não tem prazer na morte do pecador. Ele ama esse pecador. Ele ama quem? Quem é que Ele ama, meu irmão? Mas eu não amo aquelas pessoas que Deus ama. O conselho da sua vontade. Queria terminar com esse versículo do Salmo 143, verso 10. Eu pensei que eu ia acabar hoje. A 177ª mensagem, pensei que ia acabar hoje. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Sabe quando é que Davi escreveu esse salmo aí? No dia que ele estava fugindo de Absalão. Absalão queria comer o fígado de Davi. Queria matar o pai. E ele começa a fazer um choro.
E chega nesse versículo, ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. É por isso que na hora que ele deu a ordem para Joabe, ele disse: cuida de Absalão e não o faça nenhum mal. E agora ele diz: guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Descobri que a tua vontade é boa, é agradável, é perfeita. Qualquer que fizer a tua vontade, qualquer, porque ele diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele diz que qualquer que fizer a vontade do meu Pai celestial, este é meu irmão, é minha irmã e mãe. Quando eles gritaram assim: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procuram por ti. Ele disse: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade de Deus para nós? Eu sei várias coisas que a vontade não dá tempo para a gente fazer, mas uma delas, vou dar só uma: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Presta atenção nesta só hoje. Em tudo dai graças. Em tudo quer dizer que se morrer uma pessoa é para eu dar graça? É tudo. E se você for, se seu marido lhe der um chute e lhe mandar embora, é para fazer o quê? É tudo isso? E se sua mulher o trair, como é que faz agora? É tudo ou não é tudo? Não, espera aí, isso é compatível com a nossa condição humana ou não? Não. Mas é compatível com a vida de Cristo que está em você ou não? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa só essa, para a gente entender. Porque depois do Pai Nosso, ele disse: seja feita, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. E eu sei que a tua vontade, ela vai ser muito boa para mim. Pai, às vezes eu fico brabo, eu quero que a minha vontade prevaleça. Mas por favor, deixa eu render aqui logo a minha vontade, para que ela nunca seja contrária à tua vontade. Só mais uma historinha e pronto. Meu velho professor, que o irmão Joaquim Scarpim me trouxe a notícia de que ele tinha morrido, James Musgrave. Foi um dos homens mais sinceros que já passaram na minha vida e me influenciou demais. Foi o pregador que pregou na mensagem da minha consagração há 41 anos atrás. James Musgrave tinha uma menina linda, 11 anos de idade. Ela teve câncer, foi minha aluna na escola dominical na igreja de Itacuruçá, no Rio de Janeiro. Levou para os Estados Unidos, tratou. Em 3 meses o câncer fulminante matou aquela menina. Está numa igreja bonita, lá no Rio de Janeiro, num culto de ações de graças. 26 agora desse mês é dia de ações de graças.
Última quinta-feira do mês de novembro, dia de ações de graças nos Estados Unidos e em outros países. Aqui no Brasil já estão também fazendo dias de ações de graças. Não temos a mesma história que eles lá, mas temos a mesma história de agradecer a Deus por tudo. Com peru ou sem peru. E a igreja toda cheia, muita gente passou Musgrave e ia pregar lá. E então uma senhora, pastor, disse, agora vamos ter os motivos de gratidão. Uma senhora levantou-se lá e disse, eu quero agradecer, meus irmãos, porque este ano foi um ano de muita vitória. Eu tinha um marido bêbado. E eu orei ao Senhor. E eu orei com muita fé. E o Senhor curou, libertou meu marido. Hoje ele está aqui na igreja. É uma pessoa salva. E todo mundo, aleluia, aleluia, aleluia. Levantou-se outra senhora e disse, eu quero aqui agradecer a Deus, porque eu tinha um filho drogado, deu muitos problemas. Eu orei ao Senhor, e o Senhor curou, libertou meu filho. Hoje ele está aqui, salvo por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. E cada um contava caso, mas Musgrave sentado ali, ele levantou-se e disse, eu quero louvar ao Senhor de todo o meu coração, com todas as veras da minha alma, porque eu tinha uma filha linda, linda que não podia ser mais linda, e ela teve um câncer no cérebro, e eu orei ao Senhor com todas as forças da minha alma, e o Senhor a levou. E Ele é soberano e absolutamente digno de toda adoração. Quem falou mais daqui para frente, meu irmão? Quem contou mais um pio? Sabe por quê? Porque nossas gratidões são favoráveis à nossa vontade. Se for do nosso jeito, então eu dou graças. Mas se for do jeito dele. Só que essa gratidão à minha vontade não é a gratidão em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que o Senhor nos faça conhecedores da sua vontade. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E que o Senhor nos dê a libertação dos nossos conceitos medíocres de religiosos que querem mandar na soberania de Deus. Este Deus maravilhoso que se deu ao mundo, que se fez carne, que tomou a nossa causa, que morreu a nossa morte, que ressuscitou para nos fazer filhos. Disse assim, vocês, quando se reunirem, vocês lembrem-se sempre, eu sei que vocês têm possibilidades de se esquecer. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.